Amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todos sempre, nosso único e soberano Senhor, Salvador, Jesus Cristo, aquele que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou, nos redimiu, perdoando sim todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, nos assegurando a nossa salvação eterna. Por isso nós cremos que nele, uma vez salvo, salvo para sempre. Desde já, quero aqui, mais uma vez, agradecer a Deus por aqueles que estão inscritos no canal, né? Não se esqueça de sempre dar o like e fazer comentário a respeito daquilo que Deus está revelando pelo seu Espírito a nós em sua palavra. E também peço àqueles que não estão inscritos, inscrevam no canal, deixe o seu like, façam comentário e compartilhe o vídeo de acordo com o que Deus está se manifestando através da revelação da sua palavra no Espírito, para a glória de Deus. E também eu peço a paciência, né, com o tempo do vídeo. Tenha paciência, aprenda e peça a Deus o poder de administrar o tempo com Ele no estudo da sua palavra. É muito importante, pois a sua palavra diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa palavra significa compre para você todo o tempo que você puder para estar estudando a palavra de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais, pois os dias são maus. Quero dar continuidade ao tema que estamos estudando a respeito do reinado de Cristo, a dispensação deste reinado que teve um início e terá um fim. O fim da dispensação do reinado de Cristo, não do reino de Deus, pois tenho falado que o reino é sempre eterno. O reino, ele é de eternidade e eternidade. Ele sempre existiu. Ele não teve início e não terá fim. É chamado na palavra reino sempre eterno. Mas estamos aqui na dispensação do reinado de Cristo, que a Bíblia chama de milênio, onde muitos têm ensinado, né, através da escatologia pós-reforma, que a igreja está aguardando um arrebatamento para se depois viver este milênio. Não. Apocalipse capítulo 20, versículo 5, diz que bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Estes reinarão com Cristo os 1000 anos. Então, este 1000 anos que está ligado à primeira ressurreição, que está em Efésios 2:6 e Colossenses 3:1, pertence ao tempo da igreja. A igreja que a partir da cruz, da morte e da ressurreição do Senhor, que começa ali o seu reinado, o reinado de Cristo, o reinado prometido lá em Isaías capítulo 9, né? Capítulo 9, versículo 6, que afirma que o Pai da eternidade, o príncipe da paz, teria este governo, este domínio que em Mateus 28:18, ali nós entendemos que ali começa o reinado, o milênio de Cristo e a sua igreja. Ainda que muitos discordem, nós temos várias concordâncias confirmando e conferindo coisas espirituais com espirituais, quando o próprio Cristo apareceu aos seus discípulos e disse que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ali começa o reinado de Cristo, a dispensação de 1000 anos, que não é 1000 anos contado com a numerologia humana, é o tempo que marca a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Então, nós cremos num único arrebatamento da sua igreja, não em 2 arrebatamentos.
seja, o primeiro para arrebatar uma igreja que está em obediência, uma igreja que segundo a teologia pós-reforma ensina, que os desviados ficarão e aqueles que não creram ainda terão uma segunda chance. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala de um único arrebatamento. E com este arrebatamento vem a destruição dos elementos da terra. Né? A terra não será destruída, será destruído as coisas que existem nela, para que venha novo céu e nova terra e se cumpra a palavra do Senhor em vários salmos, né? Nas escrituras, dizendo: os justos herdarão a terra. Então, vamos lá. Hoje o nosso texto básico está em Lucas, capítulo 17, dos versículos 20 em diante. Vamos lá confirmar mais uma vez esse reinado de Cristo. E eu quero concluir, eu peço a Deus que hoje nos permita concluir esse entendimento a respeito do reinado de Cristo, para que nós possamos desfrutar do poder deste reino através da manifestação do ensino da sã doutrina, que nos leva a desfrutar das promessas da vida que agora é e daqui a de ser, diga a palavra, uma vida piedosa. A piedade, a graça de Deus, o Evangelho, os que andam no Espírito, os que de fato crê e agradam a Deus. Vamos lá? Diga aqui a palavra do Pai, que Deus fale aos nossos corações. Desde já, a Deus declaramos cativo todos os nossos pensamentos à obediência dEle e de Cristo, para que sejam destruída toda fortaleza. Anulado o sofisma de altivez, situações ou pessoas que se levantam contra o estudo da palavra. Vamos lá? Diga aqui a palavra em Lucas capítulo 17, versículos 20 em diante. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ok? Vamos lá? Aqui, o versículo 20 está de acordo com João capítulo 14, que nós temos estudado, quando Judas, não o Iscariote, perguntou para o Senhor de onde estaria que ele, o Senhor, iria se manifestar a nós e não ao mundo, diga a palavra. Então, aqui a pergunta, interrogados pelos fariseus, perguntaram quando viria o reino de Deus. E o Pai disse: o reino de Deus não vem com visível aparência, ou seja, o reino de Deus em Cristo está oculto para o mundo, mas manifestado à igreja, aos que crê, e a demonstrações poderosas do seu Espírito, diga a palavra lá em Hebreus 2, né? Hebreus 2, versículo 4, que diz: dando juntamente com eles, ou conosco, testemunho com sinais, prodígios, maravilhas e milagres, e a distribuições do seu Espírito Santo. Para o mundo, este reino está oculto, mas para a igreja que crê no Evangelho, este reino está manifestado, está dentro de nós e da palavra, e isto nos guarda do engano que pós-reforma, a apostasia da igreja, que muitos dirão, diz aqui a palavra, o reino de Deus está ali ou está acolá. A palavra diz: não creias, não creias, porque o reino de Deus está dentro de vós. Filipenses 1:27, Cristo em vós é a esperança da glória. Em Mateus 28:20, diz a palavra: eis que eu estou convosco até a consumação do século, todos os dias, até a consumação do século. Reino de Cristo manifestado aos que creem,
a igreja. Assim diga a palavra. E no versículo 22, ele vai falar a respeito dos dias que os discípulos e os que estavam vendo o Emanuel, o Deus manifestado na carne, né? Ele vai dizer assim, a seguir, versículo 22, a seguir dirigiu-se aos discípulos, olha, aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Por quê? Porque com a crucificação e a ressurreição, Cristo iria se ocultar para o mundo, mas se manifestaria à igreja, aos que crê, conforme aqui eu já falei, em João 14, 17, quando diz o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não vê. Aí ele vai dizer aos discípulos, vós o conheceis e o vê, porque ele habita convosco, Emanuel, e estará em vós, cumprindo aqui a resposta do versículo 21, o reino estará dentro de vós. Então, diz que os discípulos desejariam ver um dos dias que esteve ali presente com o Senhor e não veria, porque ele estaria oculto. Não era mais o Emanuel, e sim o Deus em vós, não o Deus conosco ou convosco, o Deus em nós. Cristo, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Aí vem o versículo 23, que é a, o anúncio das pregações que futuramente viriam, né? Da escatologia lá de Mateus 24, que muitos viriam no meu nome, falsos profetas, e diriam, indo aqui ou ali. E ele disse já, nós vimos aqui, não acredite, que o reino de Deus está dentro de vós. Se você crê, Cristo em vós, não é o Cristo lá ou acolá, é o Cristo em vós. O evangelho verdadeiro prega e manifesta esse Cristo interior, esse reino interior, esse reino que é manifestado através do seu Espírito que habita verdadeiramente nos convertidos. E é um evangelho com poder e demonstrações do Espírito, diga a palavra em 1 Coríntios capítulo 2, fala sobre este poder. E a nossa fé se apoia no poder de Deus, não na sabedoria humana, não na teologia pós-reforma, que ensinou muitas coisas e continua ensinando coisas erradas, e é principalmente o ensino deles, o principal erro teológico está baseado no livre-arbítrio e o não entender a eleição e a predestinação por revelação de Deus. E aí deturpam todas as escrituras e acabam sendo manifestado neles o que a palavra diz, tempo de apostasia. E aí abre-se brechas, portas para vários ensinos, né, doutrinas várias, estranhas, palavra firme, espírito de enganadores, ensinos de demônios, e Paulo chamou isso de sabedoria deste século que se reduz a nada. Mas nós devemos crer e viver e falar a sabedoria de Deus, outrora oculta, pré-ordenado para a glória dos que creem. Eu creio em nome de Jesus. Então diz, versículo 23, e vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem os sigais. Por quê? Aí vai dizer qual a manifestação desse reino. Ele está manifestado a todas as nações, povos, tribos e línguas, diga a palavra, grandes e pequenos. Para o mundo oculto, mas a manifestação deste reinado é reger as nações, os povos com varas de ferro. Assim nós temos visto as escrituras, principalmente Apocalipse, através do cavalo e o seu cavaleiro, o cavalo branco e o seu cavaleiro, que muitos pensam que é o anticristo. Não é, é Cristo que saiu vencendo e para vencer. E juntamente com ele vence aqueles que se acham com ele, né, os eleitos. Apocalipse 17, 14 afirma esta vitória, diga a palavra. Então, diga aqui, porque assim no versículo 24, assim como
o relâmpago fulgurando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem, mostrando que ele vai se manifestar. No momento do seu reinado está oculto, o milênio, o tempo que ele determinou para que ele e a sua igreja reine através da primeira ressurreição, ele está oculto, mas haverá um dia que todos os que aqui estão vão ver, né? Vai ver o Cristo, diz a palavra, vindo com poder e glória. E diz assim, isto vai ser como relâmpago que fuzila de uma a outra extremidade do céu. Todos verão, diz a palavra, todo olho o verão. Este dia que ele voltará, ele vai voltar. Para que ninguém acredite, Cristo está em Jerusalém, vamos lá na cidade santa, Cristo está ali, está em tal lugar, muitos afirmam, Deus está aqui, não está em comércio. E muitos correm daqui para ali, dali para acolá, e o Pai diz que não acredite, não acredite. E este dia todos o verão, sejam salvos, sejam não salvos. É a vinda do Senhor com poder e glória para tomar vingança e destruir a terra, diz a palavra, ok? Destruir e trazer novo céu e nova terra, onde habita a justiça, e ele mesmo habitará conosco. Então, aí no versículo 25, ele vai dizer que mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Aqui há duas manifestações. Cristo foi rejeitado na sua primeira vinda, diz a palavra, foi necessário, rejeitado pelos judeus para que abrisse as portas da salvação dos gentios, disse lá Paulo. Muitos foram endurecidos para que fossem abertas portas a pregar o evangelho de salvação também para os gentios. Isto aconteceu, ele foi rejeitado. E ele continua sendo rejeitado pelo mundo, diz a palavra, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, né? Rejeitado através de nós, da sua igreja, ele está conosco, diz a palavra. E ele continua sendo rejeitado pelo mundo perverso, o mundo de pecado, que ele chama por esta geração, porque a palavra nos tem revelado, né? Nós temos crido que a manifestação da vida na Terra ela está com 3 gerações. A primeira, de Adão a Noé, de Noé até a vinda de Cristo e de Cristo até a sua segunda vinda. São 3 manifestações que ele chama aqui esta geração. E muitos confundem a geração como se ele estivesse contando de 100, 100 ou de 1000, 1000. Não. 3 gerações, 2 que passaram e uma está manifestada, que é chamada geração dos eleitos agora, sendo guiados, sustentados e alimentados pelo Espírito de Deus. É chamado reinado de Cristo, diga aqui a palavra. Ele convém, né, necessário que ele esteja aqui, diga a palavra, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Lembra quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus disse assim, Paulo, por que me persegue? Por que você persegue os cristãos? Por que me persegues? Porque a palavra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz que todo aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, Paulo em Filipenses também fala a respeito deste padecer. Capítulo 1, né? Ele vai dizer aqui, porque nós recebemos não só a graça de crermos, mas também de padecermos por Cristo, diz aqui a palavra. Então, ele diz que é necessário que seja rejeitado. O evangelho vai ser sempre rejeitado pelo mundo de ímpios, pelos pecadores. Vai ser sempre rejeitado. E eles perseguem, assim como Paulo, na sua ignorância, perseguia a igreja e ali estava perseguindo o próprio Cristo. Porque aqueles que creem no Senhor verdadeiramente estão unidos com o Senhor, diz a palavra, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.
E agora vai falar a respeito dos dias que estamos vivendo. Os dias, eles são semelhantes aos dias de Noé, que culminou na destruição com o dilúvio, diz a palavra. E também é comparado com os dias de Ló, que havia tanta imoralidade e tanto pecado que foi Sodoma e Gomorra destruída. E ali também prefigura o que estamos vivendo e o que vai acontecer com a segunda vinda do Senhor Jesus, a destruição dos sistemas e das coisas que estão neste mundo e os ímpios, diz a palavra. E a igreja, sim, naquele dia, numa só manifestação, toda a igreja será arrebatada. Não ficará ninguém aqui para contar a história, nem para enfrentar anticristo, porque a manifestação do anticristo na terra se dará com uma igreja que Deus vai preparar, está preparando, a gente temos chamado de a última reforma protestante, uma igreja semelhante à igreja primitiva, com toda a ousadia e corajosa para enfrentar todo o sistema anticristo que estará na terra, diz a palavra. No momento, nós estamos vendo o espírito do anticristo agindo, mas haverá um momento que ele vai estar presente e que muitos dizem que este é os 7 anos da grande tribulação. Apocalipse diz que é um pouco tempo, ele vai ser solto. Dentro desse tempo chamado de milênio, a igreja estará aqui, porque é necessário que isto aconteça, mas a igreja que estiver aqui não se preocupe não. Eu e você, por Deus, tivesse pré-ordenado, predestinado para este tempo, nós teríamos e teríamos a mesma ousadia que a igreja primitiva teve com todo o Império Romano, que o perseguiam, matavam, queimavam, davam paliões e ninguém negavam a Cristo. Todos no Espírito enfrentou e venceu, porque esta é a vitória da igreja, é suportar todas as coisas dentro da perseverança que a Bíblia diz, a perseverança dos santos, ok? Então, vamos ver aqui, porque muitos estão na ilusão por causa da pregação do livre-arbítrio, a pregação de que o homem tem o poder de aceitar ou rejeitar a Cristo, a pregação que diz que é você que abre a porta para ele entrar. Isto tem feito com que muitos acreditem que a igreja tem o poder de mudar este mundo. Não tem. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. Este mundo e o príncipe dele já foram julgados, quer dizer, condenados. A palavra afirma em todas as escrituras, com a vinda de Cristo foi estabelecido o julgamento deste mundo. Então, vamos mudar o mundo, vamos isso, vamos. Não, vocês não vai mudar, porque vocês estariam frustrando a palavra, estaria anulando a palavra e frustrando os planos de Deus, e é o fim e a destruição deste mundo, assim como foi nos dias de Noé. Vamos ver? Vamos lá. Diz aqui a palavra do Pai, no versículo 26. Assim como foi, viu lá? Como foi nos dias de Noé, vamos lá, nos dias de Noé, será também nos dias, observe a palavra, nos dias do Filho do Homem, falando aqui do reinado de Cristo. Nós estamos aqui no mundo que cada vez mais vai se destruindo, vai se tornando cada vez mais abominável a Deus, aí preparando a justificação da condenação, do fogo e da destruição. Não pense, irmão, que nós estamos aqui com a missão de mudar e transformar o mundo. Não. A mudança e transformação, ela é interior. É para a igreja, é para os eleitos. A palavra diz, sai do meio dela, povo meu, Apocalipse 18. E Isaías também fala, retirai-vos do meio dela. Pai, fica aí, transforma, Pai, no dia. Pai, manda sair interiormente. Nós estamos, diz a palavra, no mundo, mas segundo a promessa e a oração do Senhor, guardados de todo mal. Costumamos dizer que nas ruínas algo está de pé. É a igreja de Cristo. Está de pé, assim fala
as Escrituras. Então diz, nos dias, assim será também nos dias do Filho do Homem, o reinado de Cristo. Está em meio a tantas manifestações de injustiça, iniquidade, pecado, depravação, tudo o que vai trazer a justa ira de Deus naquele dia, diz a palavra, do qual nós estamos guardados, diz a palavra. Ok? Diga assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, reinado de Cristo. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a terra. Destruiu a todos, diz a palavra. A terra não, a todos que estavam na terra, porque a terra não pode ser destruída, porque a terra ela foi criada por Deus para ser habitada. Vai ser destruído a todos e tudo que está nesta terra. Por isso, há necessidade de que, neste dia, a igreja, sim, na sua totalidade, seja arrebatada, diz a palavra. Não arrebatamento secreto, como muitos dizem, onde vamos ficar lá 1000 anos, enquanto uma série de cristãos de desobedientes vai ficar correndo para lá e para cá, se assustado, gritando, socorro, me livra do anticristo. Essas coisas não, a Bíblia não traz. Nós vamos, o próximo tema, vamos falar sobre este grande livramento de Deus para os que estarão neste dia, assim como ele fez com Noé. E depois vai dizer assim a palavra: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu, arrebatamento, saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Sodoma e Gomorra está até hoje lá. Não nasce nada lá, mas foi destruído os homens maus daquele lugar e tudo ali estava, diz a palavra. Então, assim nós estamos vivendo esses dias. Cristão, sabe, preocupado com leis disso, leis daquilo, a diversidade disso, a diversidade daquilo. Meu irmão, nós estamos com o cavaleiro do cavalo branco, que saiu vencendo e para vencer. Foi nos dado a nós que cremos na sã doutrina, Romanos 8:37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Apocalipse 17:14. De pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Vencerão também os eleitos e fiéis que se acham com o Cordeiro. É a grande perseverança de Mateus, que muitos confundem ali, e serão salvos todos que perseveraram até o fim. Perseverança, nossa salvação não é por perseverança. Nossa salvação está em Cristo, pelo sangue que nos comprou. Ali a perseverança se refere justamente a esta manifestação que está sobre a terra, comparada com os dias de Noé e com os dias de Ló. É destas situações que é guardada a igreja que se acha com o Cordeiro. Se achar com o Cordeiro não é simplesmente dizer, eu sou da igreja, eu pertenço a este, aquele. Não. É viver de fato o que a palavra diz, o Evangelho. E o Evangelho da graça de Deus é viver no Espírito, conhecendo e prosseguindo e conhecer o Senhor. É assim que se reina, reinando com Cristo, diz a palavra. Ok? E diga aqui no versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Haverá um dia que ele vai se manifestar a todos. No momento, ele está se manifestando somente à igreja, em espírito, diz a palavra. Ok? Mas haverá até um dia, assim como foi com o advento, né, do dilúvio e da destruição de Sodoma e Gomorra, ali manifestando a ira, o juízo, a destruição. Então há um dia que Cristo vai se manifestar. E neste dia, Satanás será lançado para dentro do lago de enxofre, onde já se encontra, de Apocalipse, nesta manifestação vai estar já encontrado lá o falso profeta,
né, e a besta. E aí se assenta o trono, o juízo de Deus para condenar os ímpios e dar a ele a segunda morte. E a igreja, galardão, o maior deles, a vida eterna, porque ela estará usando a coroa da justiça. Ela está justificada e neste dia ela vai estar, cada eleito vai estar usando esta coroa que representa a justiça feita em Cristo. Vamos lá, continuar aqui, diz, versículo 31. Naquele dia, vamos lá, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo. É uma ordem. Eleito não vai ter poder de voltar lá. Não pode, onde estiver, será arrebatado. Não volte para tirá-lo. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembra que nos dias de Noé, cagava, dava casamento, comprava, edificava, vendia, vai estar normal. Normal, a igreja vai estar e a terra estará numa sensação normal de paz, de prosperidade e tudo mais, para que sejam pegos repentinamente, assim como foi com os dias de Noé e de Ló, diga aqui a palavra. Então, vai estar tudo normal. Vai estar no campo trabalhando, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato a salvará. Falando aqui da vida no presente que estamos vivendo. E como é que se perde? Vai perder salvação? Não está falando de perder salvação, não. Está falando aqui de escapar dessas situações. A mulher de Ló prefigura aqueles que não são verdadeiros cristãos, que estão na igreja, mas no desejo de estar no mundo, estão com Cristo e no desejo de voltarem para trás. Esta expressão, aquele que bota a mão no arado, não pode olhar para trás, diga a palavra, porque a revelação desta palavra dá a entender que alguém quer preservar a sua vida. A Bíblia diz, não, quem perder a sua vida, ou seja, quem crê no Evangelho e viver segundo o Evangelho, está salvo, escapará dessas situações. E aí ele compara com a mulher de Ló, que quando o anjo estava tirando a Ló, as suas duas filhas, e ela olhou para trás, desobedecendo ali a ordem do anjo que disse, não olhe para trás. Ali se refere aos falsos cristãos, cristãos que hoje estão na igreja, e até mesmo pensam que vão ser arrebatados, vivendo vidas terríveis, sendo um escândalo para Cristo, um escândalo para o Evangelho. Há muitos nós sabemos que estão sob o poder da apostasia, do engano, porque ninguém está ensinando sã doutrina. Nós vamos caminhar aqui, pela misericórdia e a graça de Deus, o que é a sã doutrina na prática da vida daqueles que são salvos, ok? Então, aqui diz que a mulher de Ló olhou para trás e perdeu a sua vida, ou seja, foi destruída, porque ali continuou Ló e as suas duas filhas. Ali não, ali representa o que hoje está. Um cristão não pode viver com dois pensamentos, ou cocheando entre dois pensamentos. Eu quero Cristo e eu quero as mesmas coisas, as coisas do maligno. Eu estou na igreja, mas quero viver de conformidade com o mundo. Romanos 12 diz, não vos conforme com este século. É isto que a palavra está dizendo aqui. São falsos cristãos que pensam que estão realmente no mesmo caminho e na mesma cobertura e bênção que estava sobre Ló, segundo a palavra do Senhor ali. Então, diga assim, no versículo 34, vamos terminar. Digo-vos que naquela noite, porque o pai fala dia, noite, porque é para que ninguém fique sabendo. Ele vai vir de dia, vai vir de noite, e vamos se preparar e vamos daquilo. Se prepare, irmão, essas coisas. Não, 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 não. Todos que estão em Cristo, nós vamos ver no próximo estudo, estão em união com Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira. Nós vamos ver isto. Vamos ver isto, irmão. Diga aqui, digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama. Um será tomado e deixado outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, trabalhos domésticos, moendo, né? Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, trabalho, como falar dos dias de Noé, estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então, vem a pergunta, vamos terminar com este pensamento. Aí vem a pergunta, então lhe perguntaram, onde será isto, Senhor?
Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. É uma revelação nesta palavra. O corpo representa aqui pecado. Aonde estiver pecado, os abutres, que representa aqui o espírito de enganadores, de ensinos de demônios, falsos profetas, eles estarão. Porque diz em 2 Timóteo capítulo 4, que Paulo diz, pregue a palavra, insta tempo e fora do tempo, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e, segundo as suas cobiças, se cercarão de mestre, né, e se recuarão a dar ouvidos à verdade, diga a palavra, e recuarão. Então, aonde está o pecado, aonde está abundante, né, vida pecaminosa, distorcida, vida realmente na carne, os abutres vão e se manifestam, que é aí os chamados ensinos de demônios, doutrinas estranhas, que leva realmente à destruição, diz a palavra. Perguntaram, Senhor, onde está isso? Diz, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres, referindo-se a pecados. Onde mais tiver pecado, onde estiver pecado, mais a iniquidade se multiplica, e aí se manifesta todo o engano e toda a injustiça. Porque o homem, na carne mesmo, na carne, eu digo, no pecado, eles se recusam a dar ouvidos à verdade. Eles se recusam. Muitos dos filhos de Deus, nesta época chamada de apostasia, é a falta da doutrina, é a falta do ensino que faz com que eles, diga a palavra, sejam destruídos, mas não perdem salvação. Como diz a palavra de Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Ele foi destruído, não perde salvação. Esta dispensação que a Bíblia chama de também apostasia. Apostatar da fé significa viver virado, de costa para Deus, desobediente ao Evangelho. Mas muitos estão dentro dessa dispensação e graças a Deus por isso, eleitos de Deus que foram salvos como nós os que cremos, por graça, por termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Então, nós devemos descansar que nós estamos no reinado de Cristo, os dias são semelhantes aos dias de Noé e de Ló, a coisa não é fácil, vamos dizer assim, a Bíblia chama de tribulação e com o aumento disso vai culminar em uma grande tribulação, que é a soltura de Satanás, e a igreja estará aqui presente, como a igreja primitiva, revestida da sã doutrina do próprio Cristo, que vence e sempre vai vencer. Esta igreja, ela precisa estar alicerçada, como dizem Atos, perseverando na doutrina dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que foi dado à igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, ela vai estar debaixo desta manifestação. No momento, uma igreja está totalmente debaixo desta manifestação apostólica. Outra está, infelizmente, entregue à apostasia para que se cumpra a palavra do Senhor. Toda a palavra tem que se cumprir, pois está escrito, passe o céu, passe a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. E dentro da sua palavra está estas revelações com relação ao reinado de Cristo. É necessário que tenha uma igreja aqui apóstata e outra igreja remanescente, crendo, guardada, iluminada pela Escritura e guiada inteiramente pelo Espírito de Deus. Deus é fiel. Quanto ao mais, meus amados irmãos, continue orando a Deus pela minha vida, pelo ministério, assim como eu tenho orado pelo povo eleito do Senhor em todas as nações, porque eu creio que a manifestação da igreja está em todas as nações,
Muitos estão ainda conhecendo, né, estas maravilhas da revelação da graça de Deus. Outros estão até rejeitando por causa do poder da falsa teologia. Muitos têm até recusado pessoas porque diz que não tem título, não tem isso, não tem aquilo, falta isso, falta aquilo. Mas o que nós estamos vendo e conferindo é a palavra do Pai. E ele mesmo disse que ele nos daria a conhecer através do seu Espírito. Através do seu Espírito, conforme diz a promessa de Jeremias e Hebreus, que diz: ninguém vai perguntar, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão desde o pequeno ao maior deles. E significa Deus se revelando. E ele se revela a quem ele quer. Dê graças a Deus, porque assim como a mim, a você também, ele está se revelando através da sua palavra, que para muitos tem sido loucura, principalmente aqueles que estão presos ao sistema pós-reforma de teologia disso e teologia daquilo, que complica o evangelho com uma linguagem difícil, quando na verdade o evangelho é simples e para os simples em Cristo. Quanto a mais, graça e paz.